Desde o início da carreira, Thalia Barnett, a FKA Twigs, sempre articulou suas obras a partir de dois componentes essenciais: os sentimentos e a vontade de experimentar. Porém, tudo isso seria potencializado quando, em novembro de 2019, a artista regressou com Madeline, registro inspirado pelo término de relacionamento com o ator Robert Pattinson e uma das obras mais viscerais da música pop nos últimos anos. Olá pessoal, eu sou o Kleber Fak e no programa de hoje nós vamos mergulhar um dos meus discos favoritos desses últimos anos, Madeline, segundo álbum de estúdio da FKA Twigs, e para participar dessa conversa eu conto com a presença dela. Deslange, seja muito bem-vinda de volta ao podcast aqui. Oi. E eu já quero saber como que foi seu primeiro contato com a obra dessa cantora, compositora, multiartista, mas uma péssima atriz britânica. Ainda bem que você falou da péssima atriz, que eu ia citar já também. Mas isso é um componente fundamental, porque componente. Grandes artistas, tipo Madonna, Beyoncé, excelentes cantoras, excelentes produtoras, excelentes artistas, péssimas atrizes. Até porque, de alguma forma, elas precisam errar, né? Pra mostrar que existe um pouco de humanidade. São humanas. Por favor. Gente, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você estiver ouvindo. Eu voltei. E, bom, acho que o meu primeiro contato com a FKA foi, acho que em 2014, 2015, e foi uma coisa muito de pesquisa musical mesmo. Eu tava querendo conhecer novos artistas, principalmente artistas mulheres, porque na época eu ouvia muita banda indie, Arctic Monkeys, Strokes, essa galera assim que é uma macholândia. Então eu tava... macharada. Só macharada. Então eu tava tentando buscar conhecer mais artistas femininos. E eu acho que o meu primeiro contato, assim, a primeira vez que eu ouvi ela foi no YouTube e foi pelo clipe de Pepe Pacify. Nossa. Que é lindo. Eu vi aquele videoclipe, eu fiquei obcecada. Fiquei, obcecada pela música também. Até hoje é a minha música favorita dela, eu acho essa música linda. Esse EP como um todo, eu acho a coisa mais linda do mundo, muito bem produzido, e ele já apresenta a estética da FKA que ela vai moldar no resto da carreira, né? Porque ele tem as modulações de voz que ela usa pra caramba, tem esse sentimentalismo, essa devoção amorosa exposta nas letras também. Então, quando eu ouvi aquilo, eu fiquei desesperada, assim, deu um desespero. Porque eu fiquei completamente entregue à música dela. E eu acho que esse foi o meu primeiro contato, assim, coisa que eu lembro com carinho. Te marcou. É engraçado que... Kleber, quão velho você é? Eu sou tão velho que FKA Twigs se chamava apenas Twigs quando eu conheci ela pela primeira vez. Eu conheci ela quando ela lançou Breath, que foi, eu acho que a primeira canção assim de grande exposição. Ganhou Best New Musical na Pitchfork. Eu lembro que eu acompanhava uns sites de R&B, hip hop da época, tipo o Complex e o Pigeons and Planes. Tinha Fact Magazine, e todo mundo recomendava. E tinha uma coisa de mistério na época, porque as pessoas não sabiam se era uma cantora, se era uma produtora ou se era alguém produzindo com uma mulher cantando por cima, assim. Tinha essa mesma dúvida quando o Sophie surgiu também, assim, tipo, será que é só uma mulher cantando com um cara produzindo, assim, uma coisa meio machista, assim. Então tinha essa aura de mistério em torno dela, mas desde o momento que eu vi Breath, assim, eu falei, cara, tem algo de estranho, fascinante, muito bonito ali. Na mesma época, junto com ela, surgiu a Kelela, então tinha essa coisa de pensar o R&B de um jeito muito diferente, assim, e eu fiquei muito fascinado, mas eu acho que depois, quando ela começa a se mostrar mais e tem uma questão da estética muito bem definida, que é parte fundamental da obra dela, quando ela lança o primeiro disco, em 2014, o LP1, que é uma coisa que te pega na imagem de capa, que é aquela coisa assim, super estilizada, quase uma boneca futurística com o olhão arregalado, aquele fundo azul, a maquiagem, que parece assim... O azul chocante, né? Tipo um azul choque, muito, assim. E o rosto, a coloração, eu acho que é a Jessie Kanda quem fazia a estética dela, de brincar com essas proporções estranhas do corpo, assim. Eu falei, cara, tem algo de muito único, assim, no que essa menina tá fazendo, e desde lá me apaixonei, assim, por ela. Não, total. E isso, pra mim, se reverbera totalmente na música, assim, porque o que você vê, como você enxerga ela visualmente, é exatamente aquilo que ela vai produzir, que ela vai cantar, a melodia daquela forma. Acho que a capa do EP também, se eu não me engano, é o EP1, né, que tem a boca dela,
dá uma certa... Ou é o EP1 ou o EP2, acho que é o EP1. É que o EP1, se eu não me engano, ele é só um... O Círculo Branco? Isso, é só tipo um vinil, que assim, é do CD. sabe? É. Sim. Mas é um que tem metade do rosto dela, assim. Que é o que tem Pepe Pacify. Ah, eu sei. Sim. Que é um fundo meio branco, não é? Só que tem um detalhe nessa capa que me pega muito, que se você... Eu tenho até o vinil dela, que eu não consegui pegar. Mas se você presta bem atenção onde tá o corte da capa, você vai ver que o olho dela tá meio deformado, fica uns cílios esquisitos. Uhum. E aí, tipo, isso também já me chamou a atenção pra prestar atenção nos caminhos que ela fosse seguir no futuro, né? Tanto visualmente quanto musicalmente. Ah, é o EP2, na verdade. É o EP2, que... EP2. Isso. Que ela tá com, tipo, um pescoção gigante, assim. Então... O pescoço armado, assim, aí tem um pedaço minúsculo do Esse tem Water Me, que eu amo também, mas Pepe Pacify eu acho que é a grande música desse trabalho, assim, com certeza. Não tem jeito. Pra mim é a melhor música que ela fez na carreira, de longe. Tipo, sou apaixonada por essa. E como que foi o primeiro contato com Madeline, tema desse podcast que a gente vai conversar aqui hoje? O que você sentiu a primeira vez que você ouviu esse disco? Ai, amigo, juro, foi quase experiência espiritual. Eu gosto muito do trabalho dela, né? Eu acompanho desde 2014 e continuei seguindo todos os lançamentos. E ele é de novembro de 2019. Eu lembro que quando ele lançou, eu não gosto muito desse negócio de você se identificar com a letra da música, que você precisa se identificar com o que o artista está dizendo e tal. Eu não gosto muito disso, mas na época que ela lançou, eu tava passando por momentos muito complicados na vida. Então, veio essa identificação, mesmo que sem a minha vontade, sabe? Uhum. Então foi um disco que me impactou muito. E quando é mais forte que a própria resistência, assim, tipo, é uma coisa incontrolável, né? Pois é, total. E, assim, eu geralmente gosto de me identificar muito com a melodia. Eu sinto que a melodia é uma coisa mais triste, ela acaba me levando pro momento que eu tô e tal, mas a parte lírica nunca me pega muito. E nesse fui levada, fui arrastada. E acho que como um todo, eu acho esse disco brilhante. Ele as referências bíblicas que ela coloca, né? Tem o papel, o plano de fundo do relacionamento com o Robert Pattinson e como que isso se desdobra nas músicas dela também. Então, acho que tem a mistura dos sons, a mistura de melodia, ela não perde muito a identidade que ela foi construída nos outros trabalhos, é meio que uma continuidade das coisas. E pra mim isso fica fantástico. Sim. Eu lembro que a gente vai mergulhar nas canções ao longo do programa aqui, mas o primeiro single foi Cellophane, e eu lembro que ela lançou o clipe e a música ia sair, tipo assim, logo após o almoço, assim. E aí eu lembro que eu tava tão ansioso que eu nem fui almoçar, eu fiquei esperando pra assistir o clipe, assim, e esperando na contagem regressiva. E quando saiu, eu falei, cara, isso é muito foda, assim. É um misto de... Tem a essência provocativa da Bjork, da estética da Bjork ali, mas dentro desse universo muito repaginado dela, com uma estética muito única, muito esquisita, a coisa do pole dance, dela arrastando aquele salto metálico no piso de vidro e pisando, e a dor da letra. Cara, eu acho assim, tudo nesse disco, assim, um bafo bafônico, a gente vai mergulhar nele aqui, mas antes da gente chegar no Madeleine, a FKA Twigs já tinha percorrido um caminho e tanto ali. Ela foi nascida e criada em Cheltenham, na Inglaterra, e ela se mudou para Londres aos 17 anos para trabalhar como dançarina e chegou a aparecer em videoclipes de nomes bem importantes, como Jessie J, Kylie Minogue e Ed Sheeran, antes de se dedicar à própria carreira musical. Em 2012, ela lançou de forma independente o EP1, assinado apenas como Twigs, que é um apelido que ela ganhou justamente por conta dessa questão da movimentação dela nos palcos, que ela era super magra, então conforme ela dançava, ela estalava e parecia tipo galhos se quebrando, assim. Então eu acho isso muito a cara dela, assim, dentro do universo dela. O problema é que já existia uma dupla registrada com esse mesmo nome e por conta disso ela acabou adotando o FKA Twigs, né, formerly known as, ou anteriormente conhecida como Twigs. Então meio que para dar uma justificativa,
é uma batalha judicial idiota, que é uma dupla ridícula que não existe praticamente. Eles têm traço de audiência, traço de ouvinte, mas por saber que é uma pessoa famosa relacionada, eles tentam de tudo pra, tipo, barrar ela, tirar algum dinheirinho. Teve até processo recente rolando ainda em cima disso, mas aparentemente agora, tipo, eles não podem mais barrar nada dela, ela pode seguir como FKA Twigs sem ter que pagar, ou... É o típico caso do tipo, tudo bem, eles vieram antes, tinham um nome, tinham um registro ali, mas no fim das contas eles só querem arrancar dinheiro de uma pessoa pra se dar bem de alguma forma, né? Ai, total. E assim, também, vão arrancar dinheiro de uma pessoa que, poxa, não é como se ela fosse muito famosa. Sim, sim, total. Bom, mas em 2013 veio o EP2, que é o que a Deslange falou que assim, foi o primeiro que pegou ela. Tem produção da Arca, já traz uma sonoridade mais fragmentada e sensual, que é uma das marcas do trabalho dela. E o disco chamou a crítica da imprensa mundial, assim, que passou a apontar ela como uma das grandes revelações da temporada. E essa expectativa se confirmou logo no ano seguinte, em 2014, com o lançamento do LP One, que é o primeiro álbum de estúdio dela, esse disco da capa muito impactante, com produções de nomes como Arca, Dev Hynes, nosso querido Blood Orange, Sampha e Paul Epworth, e o disco trouxe uma das minhas favoritas, que é Two Weeks. Eu acho esse clipe, assim, a música, essa música é tesão pura, é bucetada em cima de bucetada, e esse disco todo é isso. Mas tem também Pendulum, e é um disco que equilibra essa relação ali entre a música eletrônica, o R&B e essas vocalizações etéreas dela. E o trabalho naturalmente foi indicado ao Mercury Prize e consolidou a FKA Twigs como uma das vozes mais originais do pop inglês, assim, tinha toda uma movimentação ali de uma reinterpretação da música pop na cena inglesa, o surgimento da PC Music, do Hyperpop, a consolidação de nomes como Charlie XCX, Sophie, A.G. Cook, Daniel Hurley, então tinha uma coisa efervescendo ali, e a FKA Twigs foi meio que um dos nomes mais marcantes desse período. E já em 2015 ela lança o Melissa, que é um EP curtinho ali, mas também igualmente marcante. Ele é um projeto meio audiovisual, um curta-metragem dirigido por ela própria ali também, e que já destaca um amadurecimento nas letras ali, com canções que falam sobre sexualidade, resiliência, feminilidade. Tem a questão do corpo feminino da mulher grávida, que é uma das marcas que ela incorpora dentro desse EP, assim. Então, e ao mesmo tempo que ela vai mesclando esse universo multiartístico, porque ela é cantora, ela é dançarina, ela é coreógrafa, mas ela tem esse refinamento estético, esse olhar para o videoclipe, que é uma coisa que nessa época já começava a se perder. A gente tinha ainda Lady Gaga, que eram esses grandes nomes do pop, pensando na estética do videoclipe aí, mas em geral a galera já não estava mais se importando com isso, e ela meio que retoma, né, esse processo. E eu queria saber de você, desses trabalhos, assim, quais são os que mais marcaram você, para além desse EP2, que eu sei que você gosta muito? O LP1, pra mim, é bem marcante também. Acho que uma coisa que é interessante a gente observar nesses álbuns, tanto nos EPs e no LP1, é que tem uma questão do aumento de tempo de composição também, que é uma das principais coisas que mais marcam o Magdalene, né? Acho que no EP1 e no EP2, a FKA ela faz letras mais reduzidas, só que com algumas repetições. Isso se mantém no Melissa também, tipo, tem uma parte lírica mais reduzida, e aí movimenta as repetições. E quando ela chega no LP1, ela começa a explorar mais a parte lírica. Então tem poucas músicas que ficam focadas na questão de repetição, que acho que Hours é um pouco assim. A própria Two Weeks, se você pegar, ela é uma música contínua, assim, ela é extensa, exato, com versos que não se repetem, sabe? Sim, Two Weeks encaixa nisso, das músicas ficarem maiores, e a gente vê isso também no Magdalene, né? As músicas são enormes, e são narrativas que elas dificilmente se repetem, e vai ocupando a extensão do tempo da música também. E isso é bem legal de observar. Então, acho que por causa dessa mudança na forma de composição, o essencial mesmo seria o LP1, que é quando ela faz a virada. É uma ruptura muito grande, assim, né, dos primeiras coisas. Total. E é muito doido, porque ficam umas músicas soltas dentro do LP1 que são muito mais curtinhas. Eu gosto muito de Hours. E aí é tipo, I can kiss you for hours, I can kiss you for hours, I can kiss you for hours, e tipo, isso é uma música inteira. E aí na sequência vem. É engraçado que depois ela
ela retoma isso no Capricorn, por exemplo, que é uma mixtape, que é um pouco mais solta, mixtape, né? Então ela vai e volta, assim, nesses processos. Por muito tempo, eu achava que era uma coisa do tipo, quando a música for menos para ser levada a séria, eu vou reduzi-la à repetição. Sim. Mas acho que não, eu acho que é a forma como ela entende que ela deve fazer a música naquele momento. Até porque no Sexual tem a coisa da repetição, mas as músicas são complexas ao mesmo tempo, né? Total. E aí, assim, durante esse processo de amadurecimento criativo, emocional, em 2014, ela simplesmente começou a namorar o Robert Pattinson, que é famoso ali pela saga Crepúsculo. Ele vinha também de um processo de transformação da própria imagem dele, ele estava tentando se desassociar desse universo Crepúsculo, desse universo adolescente. Hoje ele já fala que ele adora o universo Crepúsculo, que já deu a volta e virou uma coisa cult, as pessoas amam, e ele adora também. Mas nessa época ele estava também nesse processo de construção de uma carreira um pouco mais sólida, com filmes com temáticas um pouco mais maduras, mais complexas, foi fazer muito cinema experimental, algumas coisas bem cabeçudas para se distanciar desse universo. Eu acho ele um excelente ator, assim, hoje em dia eu acho que é um dos nomes, tipo, entre ele, por exemplo, o Chalamet, eu acho ele muito melhor, muito mais complexo, muito mais profundo, assim, acho ele foda. Total, inclusive nessa época que ele tava se desvinculando da imagem do Crepúsculo, eu acho que foi quando ele fez os melhores filmes, assim, eu sou obcecada por Cosmópolis, que é dele, dirigido pelo Cronenberg, que é um filme eu acho esse filme chato. Tem gente que odeia. Gente que odeia. Foi um dos poucos filmes que eu queria sair da sala de cinema, daí eu falei, agora eu vou ficar até o final, e olha que eu amo o Cronenberg. Nossa, eu amo esse. Eu sei que todo mundo odeia, que todo mundo acha ruim, que acha sem sentido, mas eu adoro. E eu acho que foi o primeiro filme do Robert Pattinson adulto que eu vi, assim, né? Fora de... saindo das sagas. E foi também, quando ele conheceu ela, foi logo depois, um pouco depois do rolê da traição pública. Não sei, amiga. Com a Kristen Stewart. Kristen Stewart, Que hoje, né, nossa eterna sapatona ali, eu amo. Nossa, tá casada, tá vivendo a vida dela e amando sua mulher. Perfeito. E assim, durante cerca de 3 anos em que eles estiveram juntos, a Twigs foi alvo de uma onda de abusos racistas nas redes sociais por parte dos fãs do ator. Anos depois, em entrevista ao podcast do Louis Theroux, ela relembrou o período como algo profundamente doloroso, afirmando que internautas a comparavam repetidamente com macacos e insinuavam que ele não devia estar ao lado de alguém como Pattinson, por ser branco. E segundo a artista, aquilo abalou fortemente a autoestima dela, embora hoje ela diga ter superado esse trauma. E, cara, isso foi uma das coisas mais violentas, assim, que aconteceram com uma artista nos últimos anos, porque eu lembro, assim, muito de threads no Twitter da galera meio que organizando grupos de... sabe aquele esquema Taylor Swift, que da galera se mobilizar para fazer ódio contra alguma nova artista ou alguém que disse alguma coisa contrária a Taylor Swift? Era nesse nível, só que num estágio racista extreme, de, sei lá, fazendo em foto... Não tinha IA nessa época, mas a galera fazia Photoshop do rosto dela num corpo de macaco, sabe? Era nesse nível de violência, sabe? Fazia muita montagem, eu lembro dessas montagens circulando pela internet, eu lembro da galera perseguindo ela nas redes sociais, shows, nos eles ao vivo, tipo, quando eles iam, sei lá, vão uma peça de teatro, a galera atacava ela, ou, tipo, simplesmente ignorava ela e focava só no Pattinson, tipo, como, você nem existe, cara, tipo, foda-se você, a gente tá conversando só com ele, assim, então, é um nível de violência bem extremo, assim, né, pra uma pessoa. Total. E o fim do namoro com Pattinson em 2017 é apontado por ela mesma como o principal gatilho emocional por trás do Madeleine, mas esse sofrimento se somaria a outras dores. Naquele mesmo ano, a Twigs também precisou passar por uma cirurgia para a remoção de fibromas uterinos, que é um procedimento doloroso e que afastou temporariamente da dança e da performance física, o que, mais uma vez, é parte fundamental do que é a essência artística dela ali. E essas atividades centrais em sua vida e sua arte ficaram meio que congeladas ali durante um tempo. E aí, nesse contexto fragilizado, entre 2018 e 2019, ela viveu um novo relacionamento, dessa vez com o ator Shia LaBeouf, e ali parecia tudo ok, mas em 2020 ela entrou com um processo contra ele, relatando uma série de abusos físicos e emocionais durante o tempo que estiveram juntos, incluindo episódios de agressão, um caso em que ela alega ter sido sufocada por ele durante uma viagem, e o que eu acho mais
terrível de tudo aqui é a alegação de que, mesmo sabendo que ele tinha uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, ele continuou se relacionando com ela sem contar nada sobre isso, assim. A gente não tem que entrar em detalhes sobre qual é, o que é, não sei. Mas, enfim, cara, uma violência absurda de um cara que tecnicamente deveria ser seu companheiro. Esse processo acabou sendo retirado em 2020 por conta de um acordo extrajudicial. Normalmente, quando isso ocorre, o cara fala assim, ó, vou te pagar milhões de dólares aqui para você retirar isso, o que muitas vezes é muito mais efetivo do que simplesmente deixar o cara manchado, porque a gente sabe que homem branco hétero nunca é culpabilizado por conta dos crimes que ele comete, né? Mas, de qualquer forma, esse acordo foi quebrado posteriormente, ela voltou a processar ele, né? E aí, assim, o resultado de todo esse período, que é o fim de um noivado público e violento em suas repercussões, uma cirurgia debilitante, um relacionamento que ela descrevia como abusivo, foi justamente um quadro de profunda tristeza e isolamento. Ela mesma diz que ela não tinha vontade de sair da cama, era um quadro de profunda depressão, ela não conseguia se mover, era uma coisa de ficar estática na cama. A gente vai falar sobre isso em algumas das canções aqui, mas tudo isso veio a inspiração para esse material, que é o Madeleine, que é um disco pesadíssimo, né? Muito pesado. E tem o fato também de que todas essas violências que você citou é pelo fato de, por N motivos, mas o fato principal de que é uma mulher. E isso se reflete no álbum. No álbum a gente tem uma figura tem a narrativa de uma figura feminina que é sempre colocada nas costas do homem. Ela fica atrás do Jesus, né, da história. E assim, cara, não tem nem o que falar. Eu acho que a música que leva o título, Mary Magdalene, é a melhor do disco para mim, e ela deixa bem clara essa posição de que a história está se tratando pelo fato de que é uma mulher que ficou ofuscada para sempre atrás de uma figura masculina. E aí isso é uma reflexão de tudo que aconteceu com ela no relacionamento com o Robert Pattinson, que acho que na época eu fiquei muito puta do Robert Pattinson nunca se manifestou sobre isso. Ele nunca foi vocal sobre isso, né? Ele ficou meio... Ele nunca foi vocal sobre isso. E é muito esquisito, assim, porque não dá... Eu não confesso que eu não sei muito da vida pessoal dos artistas e tal, mas não dá a entender que o relacionamento deles, pessoal, da vida deles, fora em casa, foi algo ruim, sabe? Ela nunca passou essa ideia de que os dois juntos teriam sido algo ruim, mas ao mesmo tempo eu fico com o pé atrás porque ele nunca se manifestou, protegeu, ou foi a público falar alguma coisa sobre toda essa situação absurda de racismo que ela sofria só por estar namorando com ele. Sim. E é muito, muito doido isso. E é foda porque ela sai de um e cai em outro ainda pior, mais violento. Pior. Hoje a gente tem essa visão, né, do Shia LaBeouf, porque a gente tinha uma visão do Shia LaBeouf como um cara excêntrico, assim. Ele mergulha nos filmes de cabeça, e aí é ator de método, e aí ele vive aquele personagem durante um tempo, mas no fim das contas ele é só um pau no cu imbecil, e que recentemente voltou pro cinema como se nada tivesse acontecido ali. E falo mais, eu acho que a Mia Goth é tão podre quanto ele, tá? Se tão junto? Pra estar junto... Cara, não boto minha mão no fogo por ela por nada nesse mundo. É um casal podridão, assim. Certeza, total. Os dois. Porque tá junto sabendo de tudo. E assim, se eu não me engano, a FKI não foi a única pessoa a denunciar ele por... Não, tem outras denúncias abuso, também. Tem outras denúncias. Então, se você tá junto, é porque você sabe da situação, da podridão, né? Eu lembro que a FKI chegou a fazer filme com ele. Acho que ela aparece em Hannah e Bee, alguma coisa assim, que é o primeiro filme que ele dirigiu. Ele roteirizou e produziu. Ele fez tudo no filme, e aí ela faz o interesse amoroso, aparece por uns 30, 20 minutos e some. E essa é a única lembrança que eu tenho desse relacionamento. É bizarro. Bom, foi a partir desse processo de reconstrução que a FK Twigs começou a moldar o Madeleine. Diferente do LP1, que teve uma colaboração mais concentrada na Arca, o novo disco reuniu um time amplo e eclético de produtores. A gente vai ter o Nicolas Jarre, que vai ser talvez o principal produtor do disco, ele vai trabalhar em várias das canções, e isso fica muito explícito nessa estética ruidosa, no uso das texturas, desse som granulado, que é meio que uma das características do Jarre. Mas vai ter músicas
músicas produzidas pelo Coreless, pelo Daniel Lopatin, que é o Oneotrix Point Never, que depois vai trabalhar tipo com The Weeknd e uma galera. Tem participação do Skrillex, Benny Blanco, Jack Antonoff, Soundwave, Arca novamente, alguns pontos ali. Tem participações pontuais do Michael Uzowuru e do Noah Goldstein, que além de produzir boa parte das faixas, também assina como produtor executivo ao lado da FK Twigs. Aqui me pisca um sinal de alerta que, apesar de todas essas violências cometidas por homem, ela sempre trabalha com homens, e em estúdio eu acho isso um probleminha, tá? Não vou passar pano pra diva, amo ela. Eu sei que nos trabalhos posteriores ela sempre vai colaborar muito com mulheres em estúdio aqui, mas eu acho isso meio esquisito, falta uma presença de uma produtora aqui junto com ela. E cada faixa foi construída de uma forma quase artesanal, ali com a Twigs trabalhando lado a lado com diferentes parceiros em diferentes músicas, o que explica essa variedade sonora do álbum. Ele é um álbum muito mais amplo em relação ao LP1, que ela vai trabalhar ali música pop de câmara, R&B, vai ter trap, vai ter elementos de ópera, vai ter samples de música tradicional búlgara, e ainda assim ele soa como um disco muito coeso dentro da estética ali que ela propõe, né? E o nome, como a Deslange mesmo falou, não é um nome aleatório. Madeleine faz uma referência direta ali a Maria Madalena, figura bíblica historicamente reduzida e mal compreendida. Mas também vai citar, meio que espelhar outras figuras femininas ao longo da história também que ficavam por trás de um grande homem, tem sempre uma grande mulher. É esse o conceito que ela quer trazer aqui, né? E a Twig se identificou muito com essa dualidade. A mulher ao lado de uma figura pública e idolatrada, julgada e distorcida pelo olhar alheio, tentando reconstruir sua própria narrativa. E ela chegou a comentar que se chegava numa posição muito parecida com Madalena em relação ao Pattinson, assim, de ter esse ídolo amado por todos, e ela era essa personagem esquisita que vinha ali do lado. Tanto que, para anunciar o disco, ela também divulgou um texto, que era uma forma de manifesto, que eu vou ler aqui para vocês, abre aspas. Eu nunca pensei que o coração partido pudesse ser tão avassalador. Nunca pensei que meu corpo pudesse parar de funcionar a ponto de eu não conseguir me expressar fisicamente das formas que sempre amei e onde sempre encontrei tanto consolo. Eu sempre pratiquei até me tornar a melhor que podia ser, mas dessa vez não consegui fazer isso. Não tive outra opção a não ser desestruturar cada processo, mas o processo de fazer este álbum me permitiu pela primeira vez de maneira mais real encontrar compaixão quando estive no meu estado mais sem graça, confuso e frustrado. Parei de me julgar e naquele momento encontrei esperanças em Madalena, e a ela serei eternamente grata. Pesado, né? Potente também. E assim, é a mensagem descrita no álbum. O álbum é basicamente isso. Sim. Sem tirar nem pôr. Uma coisa meio contrastante, assim, tipo, um mix de emoções muito forte, muito avassalador, né? Sim, e, cara, mas é muito doido, assim, quando você tava falando da... Ela não, é isso, eu não me lembro, tirando a Arca, eu não me lembro dela ter produzido com outra mulher. O universo dela é extremamente... Eu acho que ela tem algumas parcerias em questão de arte visual... de cinematografia e tal. Agora, ela vai ter uns feats depois, tipo, a Shy Girl vai fazer feat com ela, mas nunca nesse âmbito de produção de construção, né? Nunca no âmbito da produção da construção. E realmente, esse timão que ela coloca atrás do Magdalene, ele é totalmente formado por homens. Mas é muito louco. Eu, às vezes, quando me pego pensando principalmente nas letras dela, né? Eu acho que sempre, desde o início da carreira, ela constrói muito uma questão de um amor devoto. De uma devoção amorosa. E aí essa devoção amorosa, ela é falada de o ato de eu te amo eternamente ela é muito intensa, né? Ela é muito intensa. Assim. Muito intensa. Isso, vai do eu te amo eternamente, eu vou morrer por você, até o se você me deixar, eu vou morrer por você. Às vezes, não sei se eu tô falando muita besteira, mas eu fico pensando em como ela coloca essa questão da música em toda a sua... na vida pessoal, né? A gente tá discutindo aqui que na produção do Mary Magdalene, todos os produtores são, na grande maioria, homens, tirando a Arca. Eu acho que talvez isso aconteça porque
eu não sei se a ideia de feminismo da FKA se manifesta nesse álbum. Eu acho que é um álbum mais para concretizar todas essas não decepções, mas todas essas situações que ela se colocou, e ainda assim, dentro desse amor devoto, quando você vê a figura do disco como um todo, ele vai falar da figura feminina sobreposta nas costas de um homem, ela vai falar sobre a forma como ela é vista, como as pessoas enxergam a imagem dela, mas também são canções extremamente amorosas, do tipo, preciso que você esteja aqui, eu quero que você esteja aqui, preciso de você ao meu lado. Penso muito que talvez não seja um disco que é para ser feminista ou que esteja atrelado às questões de produção, que vai incluir mais mulheres ou tal. Eu acho que é um disco muito pessoal dela, de que ela quer apenas fechar todo esse período traumático que acabou passando, sabe? Não sei se faz muito sentido, se eu tô viajando. E é engraçado que eu acho que existe uma confusão até com ela, porque eu tava lembrando aqui, esse disco sai em 2019, aí vem a pandemia, e em 2020 ela participa do podcast Song Explorer, que é um dos meus favoritos, onde um artista vai lá e costuma detalhar o passo a passo do processo de construção de alguma música, e ela foi lá para comentar o Mirror at Heart, que é uma das minhas músicas favoritas desse disco, e em determinado momento ela fala o quanto ela se sente muito confiante com os produtores dela ali, mas ao mesmo tempo ela sente que ela fica muito refém nas mãos deles, de não poder mexer nas coisas do jeito que ela quer, Sim. sabe? O quanto ela se sente pressionada sobre isso, mas ao mesmo tempo ela continua orbitando esse universo extremamente masculino, né? Então, e assim, eu não acho que é um disco que fuja muito do tipo de produção que ela faz. Se você vai ouvir as primeiras músicas dela, tem uma identidade que se mantém, sabe? Só que aí ele... Acho que diferente do LP1 e dos EPs, é que ele vai ficar muito mais organizado, muito mais chique. E ele é curto também, que são 9 faixas, é tipo perfeito, são 9 faixas, assim, ele é perfeito, ele é bem fechadinho, ele é chique, amarradinho. E eu acho que ao mesmo tempo que isso é uma puta de uma qualidade, também pode virar um defeito porque perde a mão dela, sabe? Ele foi costurado, né? Uma coxa de retalhos foi costurada por tantas mãos que a identidade dela fica bem fininha ali. Você vê que tem umas ondulações de voz que ela fazia nos primeiros projetos, tem uns barulhos que você sabe que são coisas que ela faz, a forma como ela canta é a forma como ela canta, só que tem elementos sonoros que perdem um pouco que ela perdeu um pouco a mão, né? Mas é isso, cara. São pessoas que ela sempre colaborou e provavelmente não vai largar de querer colaborar. Acho que tem produtores desse disco também no Eusexual. Então, não sei. Eu acho que só ajuda a ilustrar a complexidade que é a FK Twigs, sabe? Assim, É muito complexo. É muito complexo. Se você for parar pra analisar todas as músicas dela, você vai ficar... A gente ficaria, sei lá, 10 horas aqui, sim, desmembrando música por música pra conseguir entender. Acho que no final eu volto no que eu tinha falado, que eu acho que é uma forma dela enxergar todos esses períodos de dores que ela passou, e ainda assim, de uma forma muito romântica, estupidamente romântica. Sim. E intensa, sabe? Uma mulher que ama demais. Running a small business means I wear lots of hats. When I put on my hiring hat, I can count on LinkedIn Hiring Pro to make it easy. LinkedIn Hiring Pro helps manage my hiring workflow, puts my job post in front of a unique network of professionals, and matches me with the best candidates for my business. I can also share my job with my network. No other job site lets me do that. No wonder most small businesses say they'd use LinkedIn Hiring Pro again. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. Mas bora lá que eu quero mergulhar nas canções desse disco e eu já quero começar perguntando pra você já deu uma pista ali, mas quais são as suas favoritas desse disco e por quê? Eu acho que a minha favorita, sem dúvidas nenhuma, é Mary Magdalene, né, que leva o nome do álbum. Acho que eu gosto muito dela justamente por ser a que mais vai fincar a questão bíblica. Ela é a que vai deixar claro para você que ela tá falando da Maria Madalena da Bíblia. Então, por isso, eu gosto dela também, porque ela se eu não me engano, ela é a maior música do disco, ela tem o quê? 5 minutos e pouco. E ela é linda, ela é quase uma ópera, eu acho a coisa mais linda. E eu gosto muito também
eu amo Sad Day, acho que é uma forma linda de abrir o álbum, de abrir, tipo, de colocar nesse embrulho, né, de aí vai Closed Eyes, Home With You e Sad Day. Aí eu acho que a minha favorita é Mary Magdalene, Sad Day. Gosto muito de Home With You também, que é a mais romântica e a mais triste também. Eu acho Home With You a melhor música desse disco, é uma das melhores da carreira dela pra mim. Eu gosto muito que ela fala, se eu soubesse que você estava sozinho, eu teria ido com você, porque eu também estava sozinha, sabe? Eu também estava sozinha, nossa, essa coisa do uso da comunicação dentro desse disco, pra mim é um elemento que permeia muito, ele vai voltar também lá no Cellophane, que é claramente essa narrativa de um casal que se ama, que tá passando por problemas afetivos que não são causados por ele, mas a falta de comunicação entre essas duas pessoas é o que cria todo esse imbróglio emocional dentro do disco, assim. E o disco todo é pontuado, porque daí ela mergulha nessa noia de ela ser a Madalena, de ela ser a sombra daquele cara, porque nem ela foi capaz de articular uma discussão com esse cara. Ela estava tão vulnerável, tão entregue, tão emocionalmente fragilizada, por questões sentimentais, por questões raciais, por questões fisiológicas e de saúde, que ela se retrai, ela desaparece, ela vira essa figura quase mitológica atrás de um grande homem, e ela começa a noiar. Esse disco é todo sobre você se perder na falta de comunicação com a pessoa que tá com você. Total. Então, assim, às vezes, longe de passar pano pro Robert Pattinson, porque eu acho que ele deveria sim ter sido vocal, mas às vezes, sabe, cara, eu nem me liguei que você tava passando por isso, porque obviamente ele não tem as vivências que ela vai ter de uma mulher negra que tá sendo atacada e tudo mais. De novo, não estou passando pano pro Robert Pattinson, mas essa falta de conversa entre esses dois personagens centrais dentro desse disco é o que alimenta esse delírio, que é esse delírio emocional, esse delírio sentimental dela vai definhando física, emocionalmente, sentimentalmente, e aí a gente chega no Cellophane. É que assim, eu falo que Home With You é minha favorita, é a melhor do disco, mas eu acho que Cellophane pra mim é a grande canção desse disco, no sentido de ele é o ápice de todas essas emoções. And I do it for you. Tipo, eu sei que hoje em dia tem a questão do meme. Tem o meme do cachorrinho I follow e tem o meme do cachorrinho I do it. Mas é uma canção muito forte. Tipo, eu fiz tudo por você, sabe? Eu mudei a minha vida por você. E eu imagino muito ela. A gente sabe que atores têm essa coisa de hora tá filmando em tal lugar, hora tá filmando em outro, e ela ia atrás dele nesses processos. Então, tipo assim, ela se reduzindo a nada pra ficar com esse cara, e ela tava tão apaixonada, tão entregue, que ela não queria perder esse fragmento do que ele podia oferecer, assim, só que ele não tava se ligando nisso, não tem discussão, não tem conversa. Então, assim, eu acho que a complexidade desse disco é uma coisa muito absurda, sabe? Não, total. É nessa que ela fala de They wanna see us alone. Tem muito uma questão de separação e de a imagem dele sendo vista de fora também, que ela constrói, né? E eu tô contigo, eu acho que é a forma perfeita de encerrar o disco. É completamente épica essa música. Eu acho esse refrão que ela repete, que eles estão nos vendo, querem nos ver separados, eu acho muito... muito forte. Que volta na repetição. E eu gosto como tudo vai sendo construído aos poucos nesse disco. A música de abertura, Thousand Eyes, parece que ela vai encontrando as palavras pra tentar entender aquilo, pra dizer aquilo que ela tá sentindo. Tipo, ela vai construir... E aqui também ela começa com ele é um disco muito vocal, é um disco muito complexo, assim, eu acho, de uma dor muito, assim, avassaladora, sabe, uma coisa meio que e eu acho que todo mundo que já passou por um processo de término de relacionamento, a gente fica meio reduzido a nada, assim, a gente tá, tipo... total. Como que eu me reencontro, como que eu me monto, tanto que ela tem essa jornada de tentar se entender pra no final ela perceber, cara, eu fiz tudo por você, você não percebeu isso, sabe? Então é muito foda esse disco, cara, é muito foda, é muito foda. Eu acho que quando eu mais escutei ele foi depois de um término. Esse disco saiu depois que eu tinha terminado, então acho que foi por isso que foi tocante.
Eu escutei, acho que eu escutei quando lançou, mas 2020, que foi o ano que eu tive um término que foi isso, assim, me deixou numa situação de que eu estava completamente perdida, eu não sabia quem eu era, eu precisava me reconstruir, me reconhecer, saber das coisas que eu gostava e ele foi o que eu mais ouvi porque para mim fazia sentido os pensamentos, sabe? Tipo, você tentar buscar na música o que você estava sentindo. Acho que tem umas coisas também que, como você citou, das questões raciais, que aparecem também em em algumas músicas do Magdalene. Eu acho que é em Fallen Alien que ela fala. Que ela fala de que... Eu sou um alienígena caído aqui, sabe? Sim, e tem um negócio que você nunca vai ver uma pessoa como eu em um filme de ficção científica, você nunca vai ver um anjo como eu no filme de ficção científica, alguma coisa assim, que também acho que vai dessa colcha de retalhos que ela tenta construir, da questão do término, da questão racial, do racismo que ela sofreu quando estava namorando com Robert Pattinson. Então, nossa, é visceral, é tudo muito visceral, e é tudo cheio de detalhezinhos. Sim, esse disco pra mim ele é muito a materialização da depressão pós-término, sabe? Sad Day, o nome já diz tudo, é tipo, é um dia triste. Aí depois a gente vai lá pro final com Day Bad. Cara, eu não sei, você ouvinte que já teve um processo de depressão, um processo de dor extrema, você não se mexe, você não toma. Eu falo pela minha mãe, assim, ela passou por um processo muito forte, traumático de depressão. Quando eu e minha irmã, a gente saiu de casa, foi fazer faculdade, crise do ninho, vazio. Cara, ela não tomava banho, ela não se arrumava, ela não conseguia viver, assim. E isso numa esfera familiar. Às vezes, quando as pessoas criam esse senso de dependência emocional romântica, é ainda mais avassalador, assim. Você não sai da cama, você não tem fome, é triste, é uma coisa muito de deterioração. Tanto que o disco tem essa jornada de, aos poucos, ela ir constatando, tanto que Cellophane, pra mim, ela é um exercício de libertação, mas, ao mesmo tempo, ela é um mergulho nesse emocional, tanto que o clipe do pole dance dela caindo, despencando lá de cima, caindo no chão molhado, úmido, no final ela tá toda embarrada ali, quase animalesca, tem esse processo de ascensão, queda e queda ainda mais profunda, que é a queda com a realidade, que é o momento de que você realiza e fala, cara, no fim das contas, esse relacionamento não foi legal. Foi todo errado, foi todo fudido, foi todo tóxico. Faltou comunicação, faltou diálogo da minha parte, faltou compreensão e carinho e empatia da parte dele, assim. Então é muito sentimento diluído, assim. Esse disco é a materialização da depressão, gente. É muito forte, assim, pra mim. Nossa, sim. Não, total. É isso que você falou, o clipe dela caindo, ela em queda livre. Sim. Isso pra mim pega muito. E ela vai se fragmentando, assim, se fragmentando, passando do céu ao inferno da relação. Cara, nossa, cara. Absurdo, absurdo. Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre a parte visual aqui do Madalena, porque ela foi tratada com o mesmo cuidado que a parte sonora. A capa é uma criação do artista britânico Matthew Stone, com direção criativa do Matthew Josephs e design do Brody Cameron. E aí o Matthew Stone, ele tem esse estilo de pintura que é meio que parece que é um 3D, mas na verdade é pintura, ele pinta mesmo, assim. E de novo, os corpos, eles são todos meio fragmentados, uma coisa meio Frankenstein. Então eu acho que ajuda a ter essa noção dessa representação de múltiplos corpos em uma única figura, sabe? Desse sentimento de dor compartilhada, dessas múltiplas personalidades que se encontram em um único indivíduo ali. E os clipes seguiram essa mesma linha conceitual. O Cellophane, que é a obra-prima dirigida pelo Andrew Thomas Wang, que trabalhou com Björk, que trabalhou com muita gente foda, que é um dos meus diretores favoritos assim, dos últimos anos. Vai ter ainda o clipe do Holy Terrain, que eu acho que é a música mais pop do disco, é um trap ali, participação do Future. Então é uma das que mais... comercial. É a mais comercial ali. O clipe tem a estética dela com o olho tampado e umas roupas brancas. Tem uma coisa meio de mulheres escravizadas, assim. Eu tenho essa sensação, sabe? Então tem uma questão racial ali também. E eu acho que o mais impactante desse disco foi justamente a turnê, porque ela levou muito... Pra mim é a consolidação do FKA Twigs em seu máximo, assim, porque é um misto da musicalidade muito forte, do sentimento explícito nos versos e da dança, assim, tanto que
ela vai trazer o pole dance, ele é uma parte fundamental desse espetáculo, mas tem também o Wushu, que é aquela arte marcial com as espadas, então ela faz uns jogos de espadas em cima do palco, que era uma coisa assim, meu Deus, pare com essa arma, moça, você vai se cortar, vai que vai no olho aqui. Então, assim, é uma combinação de tudo que é mais foda esteticamente na obra dela, né? Tinha uma coisa do figurino também, o figurino era muito Sim, foda, tinha muita era uma peça coisa de roupa. meio pirata, meio cigana, meio várias pirata, coisas cigana. misturadas, né? Assim como você citou da questão das espadas, né, que ela usa Uhum. numa turnê, era uma coisa que ela já tinha apresentado no clipe de Sad Day. Que, se eu não me engano, é no final desse clipe, ela vai entrar numa batalha de espadas com um homem. Ela acaba sendo ferida, né? Ela é cortada ao meio. O clipe acaba com ela sendo serrada ao meio pela essa figura masculina. E acho que é Olha uma os coisa que vai elementos. os elementos. É uma coisa que vai reconectar novamente toda a história do álbum, toda a parte lírica que ela criou. Só que ela não morre sozinha, que eu acho muito interessante nesse clipe. Uhum. Ela é machucada, ela é cortada, serrada ao meio, só que você também vai perceber que a figura masculina que tá ali duelando com ela também vai ser machucada durante essa briga. Ela vai acertar a espada no coração dele. E assim, acho que uma das maiores tristezas da minha vida foi nunca ter visto essa turnê. Ela ignorou o Brasil bonito. Aqui. Como sempre, né? Vamos falar, como sempre. Porque com certeza foi. Assim, eu tô achando a turnê do Eu Sexual a coisa mais linda, só que eu acho que falta a gente não vai receber essa teatralidade que ela tinha na turnê do Magdalene. E que é uma pena. Uma pena, sério, corrói minha alma não ter visto isso. Mas olha só, comercialmente, o Madeleine teve uma recepção mediana em termos de números absolutos, mas sólida dentro de um nicho dessa artista que é FK Twigs. No Reino Unido, o disco estreou na 21ª posição nas paradas de álbuns. Nos Estados Unidos, ele chegou na 54ª posição na Billboard 200, com mais de 100 mil cópias vendidas, sendo 5 mil delas vendas puras do álbum. Porém, o disco teve uma boa repercussão da crítica, assim, hoje ele acumula uma média de 8.8 de 28 avaliações no Metacritic, tem várias avaliações muito positivas. Alexandra Pollard, do The Independent, resumiu o álbum como o som de uma mulher à beira do colapso, se recompondo e explodindo numa espécie de desafio. No Line of Best Fit, ele elegeu Madeleine como álbum da semana e o crítico Jack Bray afirmou se tratar do trabalho mais complexo e desenvolvido da FK Twigs até aquele momento. A NME, através do crítico El Hunt, descreveu o disco como o retrato de uma artista que passou pelo inferno da imprensa sensacionalista e por problemas de saúde debilitantes. Tudo isso explorado nesse segundo álbum amplo e panorâmico. Na Pitchfork, que deu o título de Best New Musical e descreveu ele pela crítica da Juliana Escobedo, ela falou como o melhor álbum da carreira da FK Twigs até aquele momento. Porém, nem tudo foi unanimidade. Alex Petridis, do The Guardian, assinou uma resenha mais dividida ali, reconhecendo momentos de deslumbramento ao lado de trechos em que suas palavras são estranhamente sufocantes, mas de maneira geral eu acho que ele é um disco que brilhou nas principais listas de melhores músicas de 2019, não só de melhores músicas de 2019, como os melhores da década, então ele teve essa dupla posição ali, e aí ele vem num ano 2019, é muito louco, parece que a gente estava antecipando que a gente ia ter a pandemia e que a gente ia ficar sem acesso a muitas coisas no ano seguinte. Mas 2019 é o ano que a gente tem Norman Fuck Rockwell, da Lana Del Rey. É o ano que a gente tem o Titanic Rising, da Weyes Blood. É o ano que a gente vai ter o da Angel Olsen. A gente vai ter, assim, Solange. A gente vai ter muita coisa foda sendo lançada, assim. Eu acho que o Madeleine brilha como um dos destaques desse período. Eu queria encerrar esse papo aqui perguntando para você, Desange, qual que é o impacto desse disco hoje? O que ele traz pra gente como herança cultural, assim? Acho que um detalhe importante que ele foi lançado numa época em que muitas mulheres estavam fazendo álbuns sobre momentos difíceis, né? Esse disco da Lana Del Rey que você citou, ele tem umas músicas bem, bem tristes, da Where is Blood também, da Angel Olsen. Então, ele aparece no meio onde parece que tá todo mundo em sofrimento. Mas pra mim,
Eu acho que o maior legado dele é essa construção de narrativa, assim, de conseguir construir uma história com tantas, mas tantas nuances que você consegue entender os detalhes de tudo aquilo que ela passou por meio das músicas, né? Ele vai falar sobre os traumas, vai falar sobre a parte dolorosa de amar, e tudo isso sem perder a identidade dela. A questão visual, para mim, é muito impactante também. Essa capa que ela tá basicamente deformada, tá em fragmentos, tá fragmentada. E eu entendo que existe um pós-Magdalene que surge aquele que algumas pessoas chamam de gênero etéreo, que para mim é um desdobramento desse disco. Essa forma de você narrar sua dor, seu sofrimento numa voz quase que angelical, e ao mesmo tempo sendo colocada com uns barulhos em cima, deixando a sonoridade mais suja. Meio que é um trabalho que se reverberou para outras artistas. Tem muita gente que acabou se aproveitando desse trabalho para fazer música. Tem até do lado negativo, né? A gente acompanhou o Lil Nas fazendo plágio do clipe de Cell Phone. Mas levou bronca dela e pediu Mas desculpa. levou bronca. E bem feito. Assim, é inegável que realmente existia um plágio ali. Então, tudo isso, pra mim, deixa um legado, sabe? Essa forma de você construir uma narrativa, essa forma de você sobrepor a sua voz sobre uma melodia, a forma de você pensar toda a estética visual dos clipes, a estética visual da capa, em um momento que as pessoas não estavam tão preocupadas com isso, fazem parte desse legado. Eu acho muito interessante também a questão bíblica, como ela faz essa análise a partir da figura da Maria Madalena, e como isso também se aproxima de como Maria Madalena é vista na Bíblia, né? Ela sempre foi colocada como uma figura não tão importante na história de Jesus, era vista como uma conselheira. Algumas pessoas contam a história de que ela era uma prostituta e que existem relatos que querem ligar Magdalena Beió, querem ligar Maria Madalena a um possível relacionamento com Jesus. Esposa de Jesus. Esposa de Jesus, e isso também foi apagado porque era um homem santo que não poderia se relacionar com ninguém. Então, acho que tem essas duas coisas, sabe? Tem toda a forma como ela construiu o disco e toda essa relação religiosa, pra mim, eu acho bem interessante. Perfeito. Eu acho esse disco muito bem produzido, assim, em termos de técnica, Muito. de experimentação, de como ela desconstrói ainda mais do que ela já vinha desconstruindo. Eu acho esse disco um apuro estético absurdo, tanto na construção dos videoclipes, quanto na montagem dos figurinos, no pensamento visual em cima dos palcos, da coreografia, dos elementos das artes orientais, da dança e tudo mais. Mas esse disco ele podia simplesmente ter todos esses elementos técnicos e desaparecer, porque é o que mais tem. A gente vê muita estética, às vezes, vazia, e esse disco não é vazio. Esse disco tá preenchido, dominado, inundado de sentimento, assim. Eu acho que tem uma visceralidade muito grande naquilo que ela compõe, naquilo que ela canta, e entendendo todas as questões de violência que ela sofreu pré e pós-disco, eu acho que acentua ainda mais. Eu acho que é uma das obras mais complexas que a gente tem da música pop recente, assim. É um disco que do momento que ele foi lançado lá em 2019, e ele foi lançado em novembro, que é normalmente aquele No momento que a gente fala, né? a gente fala, não, já fechou o ano aqui, esse aqui é meu top 10 esse ano, e aí ela chega, ela fala assim, peraí, deixa eu passar na frente desse, e de lá pra cá, assim, é um disco que só cresceu pra mim. Eu acho que se hoje ela tem alguns desdobramentos ainda mais pops com Eusexual, mas preservando essa questão emocional, vem desse disco, assim. E, cara, é uma das artistas mais complexas que a gente tem nos últimos anos. De novo, talvez com uma atriz não, mas até quando ela vai se envolver em umas questões tipo comerciais, logo depois ela vai fazer aquele comercial da Apple com o Spike Jonze, que é aquele que eles distorcem a parede estica e ela dança. E ela dança. Então assim, você vê que ela é uma artista que ela tem um pensamento, uma identidade artística muito grande, e eu acho que esse disco assim é meio que
a consolidação de tudo que ela havia construindo desde o comecinho da década passada, de ser uma dançarina nos clipes da Kylie Minogue, de ser essa menininha estranha que vai construindo a sua estética, e que vai incorporando o figurino, e que vai incorporando o videoclipe, e que vai incorporando tudo isso, e aí ela enche de sentimento, assim. Esse disco pra mim é impecável, impecável. Uma Eu coisa... concordo super. É muito doido, porque eu lembro que depois quando ela foi lançar o Capri Songs, né? Que ela nem chamou de álbum, ela chamou de mixtape. Sim, é uma mixtape. É uma mixtape, muita gente foi comparar, né? Comparar os dois projetos e acho que eu li até alguns textos na época. Eu acho que foi até inteligente de, tipo, ela... Ó, gente, vou dar um respiro aqui agora, tá? Fazer uma coisa pro meu signo aqui. Não, total. Eu acho que foi super inteligente, porque é isso. Eu acho que depois que você faz uma obra tão pesada, em todos os aspectos, tipo, pesada musicalmente, pesada artisticamente, pesada do jeito de você pensar a turnê, você precisa de um respiro e de uma coisa mais divertida, né? E ainda assim, o Capri Songs ainda tem uma identidade muito dela também, porque apesar de ser um álbum mais dançante, mais solto, você ainda vai ver muita coisa de sentimentalismo ali. Meta Angel é uma música pesadíssima no meio do álbum Feliz. E tem a estética visual que ela manteve, né? Tipo, todos os clipes tem toda uma historinha pensada, o figurino também é tudo pensado, a maquiagem que ela usou, ela retoma o negócio da espada que ela tinha no Magdalene pro Capri Songs. Então, acho que é uma boa trajetória, assim. Nossa, é doido. Quando você vai pensar em toda a trajetória que ela fez de carreira, aí sai do Magdalene, vai pro Capri Songs, sai do Capri Songs, vai pro Eu Sexual. Cara, é muita coisa. Ela é uma das melhores artistas que a gente tem. Pra mim, assim, ela ela e Rosalía são as grandes herdeiras de Bjork, assim, pra mim, no sentido de pegar a arte, de olhar a arte pra além de só fazer música. Vou olhar a arte pra fazer tudo, assim, sabe? Todos os espectros da arte, eu vou me enfiar e eu vou fazer, tipo, excelência, menos na atuação. Mas aí a gente relaxa. Vamos voltar àquela parte de que não precisa saber tudo. Exatamente, é bom ter um pouquinho de... errar em alguma coisa. Ela precisa ser humana, ela precisa falhar em alguma coisa. E pra fechar aqui esse papo que a gente já se estendeu, mas é porque é um disco tão bom que a gente podia passar horas, queria saber das suas expectativas pro Primavera Sound. Eu espero que aconteça, eu espero que ela venha pra cá. Vai ser a primeira vez que eu vou ver um show da FK. Tô bem ansiosa, eu acho a turnê que ela tá produzindo com o Eu Sexual é maravilhosa, as músicas do Eu Sexual são muito boas. Se eu não me engano, tem alguma coisinha do Magdalene ali na setlist, tem acho que umas 2, 3 músicas que ela acaba incluindo. E pra mim vai ser sei lá, um aconchego dessa turnê que eu não vi, né? Então, eu tô bem ansiosa, assim, pra ver como que vai ser esse show. Lembrando que ela veio pra cá já em 2014 ou 2015, mas era uma ação de marca, então, era ação de marketing, 5 né? pessoas que devem ter visto que eram realmente fãs, o resto era tudo publicitário de São Paulo. Eu tô bem ansioso, eu acho que ela vem, tá? É uma dívida aí que ela tá não só com a gente, mas com a América Latina de maneira geral. Mas tô bem ansioso, eu acho que é o que eu mais tô ansioso pra ver, assim, no Primavera desse ano. Eu acho que vai emocionar, assim. Eu acho que eu acho que vai ser aquele momento em que a artista espiritual. Vem pro aquele momento tipo que Caroline Polachek ou outras artistas que ela falam, caralho, vocês conhecem o meu som, e cria-se uma relação eterna e esse artista volta posteriormente pra cá. Então, assim, tô muito ansioso pra esse show também. Tem tudo pra ser o melhor show do festival, de longe. Tem tudo. Pelo ineditismo, né, de nunca ter realmente se apresentado, feito um show aqui. E pelo fato de ser ela também, né? Acho que só o fato de ser ela já cabe. Total. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em apoia.se/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou @CleberFac e você acompanha o meu site, musicainstantanea.com.br. E eu sou @Deslange, mais uma vez eu amei participar, eu gosto muito. E é isso, pessoal. Me sigam no Twitter. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. E até a próxima edição. Tchau, tchau.
Esse podcast foi editado por Nick Silva.